O Eduardo Bolsonaro começou a especular a possibilidade de ele renunciar ao mandato. Eu acho que ele não vai fazer isso, se bem que ele nem apresentou ainda o pedido de afastamento. E ele só vai apresentar na virada do mês. Por quê? Porque é quando cai o salário parlamentar, muito possivelmente. Só que nós temos algumas informações muito interessantes sobre essa viagem de Eduardo Bolsonaro. Ele diz que está indo para lá para atacar o Alexandre de Moraes e o STF. Na verdade, não. Eduardo Bolsonaro está indo para os Estados Unidos para atacar o Tarcísio de Freitas e o Flávio Bolsonaro. O objetivo do Eduardo Bolsonaro de ir aos Estados Unidos é voltar para o Brasil maior e poder competir de modo mais competitivo contra o irmão e contra o Tarcísio de Freitas pela hegemonia ou pelo espólio do bolsonarismo, mas principalmente contra o Tarcísio de Freitas para 2026. E tudo isso aconteceu após o fiasco na praia de Copacabana, quando a pressão sobre o Bolsonaro renunciar à disputa 2026 aumentou. Porque Eduardo não tinha mais nenhum tipo de risco para ficar no Brasil, mas mesmo assim ele quis ir para os Estados Unidos. E o que você achou do meu cabelo com tiara? Primeira coisa que você vai colocar nos comentários. O Eduardo Bolsonaro, ele vai renunciar ou ele vai ficar até o final do mandato, voltando após 4 meses? Quem você acha que vai ser o sucessor do Bolsonaro para 2026? Tarcísio de Freitas ou Eduardo Bolsonaro? E você prefere com ou sem tiara? Quero saber sua opinião. Deixa o like se você espera que o Eduardo renuncie e se inscreva no canal. O Eduardo Bolsonaro, ele viajou para os Estados Unidos falando que é um exilado político. A gente sabe que isso não tem absolutamente nada a ver. E ele pode se licenciar por questões pessoais por até 120 dias. Depois desse período ele tem que voltar para o mandato. Só que o Eduardo, ele está lá nos Estados Unidos e até a gravação desse vídeo ele ainda não apresentou o pedido de afastamento para a mesa diretora. E por que ele ainda não apresentou? Porque ele está lidando com algumas burocracias de permanência lá nos Estados Unidos. Eu acredito que ele só vai apresentar esse pedido no começo do mês que vem. Por quê? Porque aí ele pode pegar mais um mesinho de salário, vai aumentar um pouquinho ali os vencimentos dele. E é claro que o Eduardo Bolsonaro, além de muitas coisas, ele gosta de dinheiro porque todos nós gostamos, não sejamos hipócritas. Então eu acho que ele vai apresentar esse pedido só daqui a alguns dias. Depois de 120 dias ele tem que voltar ao Brasil ou perde o mandato. Só que ele não descartou a possibilidade de renunciar ao mandato de deputado federal. O que seria muito bom, né? Porque a gente não precisaria mais gastar recursos com Eduardo Bolsonaro, que é um parlamentar que não faz absolutamente nada. Mas, infelizmente, ele não vai renunciar. Eu não estou gostando desse meu cabelinho rebelde aqui, que eu fico com cara de maluco. Muito bom. Ele não vai renunciar. Só que nós temos que analisar a situação do Eduardo Bolsonaro antes do anúncio de fuga para os Estados Unidos. Porque o Eduardo, ele foi para os Estados Unidos para sufocar o surgimento do Tarcísio de Freitas como candidato presidencial. E por quê? Vou arrumar o cabelo e depois eu volto. Agora sim, estilo Grealish do Manchester City. Antes do Eduardo ir para os Estados Unidos, ele já havia recebido recados do judiciário que não haveria nenhum tipo de problema com relação à retenção do passaporte. Então ele viajou para os Estados Unidos sabendo que ele não correria nenhum tipo de risco aqui no Brasil. Ah, mas a decisão do Paulo Gonet e do Alexandre de Moraes aconteceu no mesmo dia do anúncio que o Eduardo ficaria nos Estados Unidos. Sim, mas ele já recebeu essas informações há semanas, ele já tinha recebido isso. Tanto que o Sóstenes Cavalcante, que é uma das lideranças do PL, acabou desmobilizando uma manifestação que aconteceria no Congresso em apoio ao Eduardo Bolsonaro. Os deputados do PL, os senadores iam levar os passaportes deles. Só que antes dessa manifestação, houve uma conversa com o Paulo Gonet e o Gonet falou assim, eu não vou pegar o passaporte dele. Podem ficar tranquilos. Por isso que a manifestação foi desmobilizada, o Eduardo Bolsonaro recebeu esse aviso e mais ou menos umas semanas aí, ele já sabia e mesmo assim ele foi. Por que ele foi? Porque houve o fiasco no domingo. Isso é importante. O Bolsonaro chamou a manifestação, junto com o Silas Malafaia, para o domingo,
para mostrar força. Força diante do STF e principalmente que ele ainda tinha poder de mobilização junto à direita e aos manifestantes. Por mais que o Silas Malafaia queira falar, que dá uma justificativa totalmente torta de que o Carioca acorda mais tarde ao domingo, essa manifestação ela foi um fiasco em comparação com outras. Inclusive uma manifestação no ano passado, no próprio Rio de Janeiro. Isso fez com que aumentasse a pressão sobre o Bolsonaro, vinda da direita, para que ele abandone a candidatura presidencial. Porque o que ele está falando? Que ele vai disputar até 2026, ele vai chegar até lá e tal. Só que começaram muitas pressões. O Luciano Heng, o velho da Havan, criticou o Bolsonaro justamente por isso. Porque o Bolsonaro não quer largar o osso e ele quer colocar um dos filhos, ou o Flávio ou o Eduardo, por conta do sobrenome como sendo seu vice, para imitar o Lula em 18. A candidatura do Bolsonaro iria cair e o filho iria emergir. Só que a direita sabe que o filho do Bolsonaro não tem condições de disputar. Porque ele não teria força para enfrentar o Lula e se for o Tarcísio de Freitas tem que ser agora a desistência. No mais tardar no fim do ano. A ponto do Ciro Nogueira falou o seguinte: Bolsonaro, aquele que se colocar como sendo o seu sucessor está comprometido a te dar o perdão presidencial. Foi isso que o Tarcísio de Freitas falou publicamente. Então pode ficar tranquilo. Mas o Bolsonaro fala que ele é a grande liderança da direita. Só que ele mostrou no domingo que ele não é essa liderança toda. E há uma pressão cada vez maior e crescente para que o Tarcísio de Freitas assuma essa posição de ser o herdeiro do Bolsonaro. E segundo a Malu Gaspar do O Globo, agora fica interessante. Depois do fiasco em Copacabana, a disputa pelo espólio do Bolsonaro ficou mais concreta. Por quê? Como a manifestação fracassou, a pressão política e jurídica reduziu. A ponto de o Hugo Mota começar já a dar uma distanciada do projeto de anistia. Porque não haveria clamor popular para o projeto ser pautado. Sem o projeto de anistia, o bolsonarismo perde a sua principal bandeira no momento. Porque a gente sabe que a direita, e principalmente o bolsonarismo, não tem poder de mobilização em torno de políticas públicas. Eles não vão propor absolutamente nada, eles não conseguem propor nada, porque eles são políticos da baderna. Eles fazem a baderna para mascarar as principais atuações deles. Quais? Desmonte e retirada de direitos da população. A gente viu o Nicolas Ferreira e o Carlos Jordi, por exemplo, votando contra a isenção de impostos para os alimentos. A gente viu isso. Mas aí qual que é o lance? O bolsonarismo ele só consegue ter como bandeira o ataque ao STF. E agora isso esfriou. Por isso que o Eduardo viaja para os Estados Unidos. Para continuar o engajamento dos Estados Unidos, ou a partir dos Estados Unidos, com a base bolsonarista. E caso ele consiga algum tipo de restrição ao Alexandre de Moraes, já é uma vitória. E ele pode, depois de 4 meses, é muito possível que ele faça isso, ele pode voltar para o Brasil falando o seguinte: eu cumpri a minha missão. E essa viagem do Eduardo para os Estados Unidos o daria uma projeção que o aumentaria de tamanho. O que ele quer, né? Porque ele é o bananinha. Mas metaforicamente. Porque hoje ele, Eduardo, não tem poder, ou tamanho, ou estrutura para enfrentar o Tarcísio de Freitas. Só que essa volta poderia dar esse tamanho ou fazê-lo crescer, sufocando o Tarcísio de Freitas. Porque o Tarcísio é um problema. O Tarcísio é um problema porque ele não pode ser atacado pelo bolsonarismo como o Nicolas Ferreira foi. O bolsonarismo, quando o Nicolas começou a crescer, a família Bolsonaro fez o quê? Usou as estratégias e táticas de difamação, muito conhecidas nas redes sociais, para destruir o crescimento do Nicolas. E isso aconteceu. Houve uma sabotagem contra o Nicolas Ferreira, o evento em Belo Horizonte que ele estava organizando foi desmobilizado, ele teve que ir para o Rio de Janeiro, beijar o pé do Bolsonaro. Só que o Nicolas, ele é um deputadozinho, muito bem votado, mas é um deputadozinho. O Tarcísio não, o Tarcísio é o governador de São Paulo. Ele é hoje o principal nome político que o Bolsonaro tem. E diferentemente do Nicolas ou de outros bolsonaristas, o Tarcísio ele tem naturalmente entregas para apresentar porque ele é governador de São Paulo. E ele é o queridinho da Faria Lima. Ele é o queridinho do Centrão, ele é o queridinho da direita. Então como que você vai atacar o Tarcísio de Freitas? Não tem como. O ataque a ele precisa ser diferente. Por isso que Eduardo está fazendo esse ataque diferente ao Tarcísio. Para sufocar o crescimento da liderança do Tarcísio à direita. Esse é um dos objetivos. O outro objetivo também é sufocar o Flávio. Porque a gente ficou sabendo, o Thales Faria do UOL trouxe informação, que há uma disputa na família Bolsonaro. Porque
Já que o Bolsonaro vai indicar alguém da família, os bolsonaristas políticos estão preferindo o Flávio. Indica o Flávio, ele é melhor. Só que o Bolsonaro não quer o Flávio, o Bolsonaro quer quem? O Eduardo. Porque o Eduardo é o filho querido, aquele que está se sacrificando, olha só, tal. Só que o Eduardo sabe que ele não tem apoio político. Ele tem o apoio do Bolsonaro, mas apoio político não. Mas ele precisa, portanto, se projetar a ponto de conseguir o apoio dos bolsonaristas, não os bolsonaristas políticos, mas a claque bolsonarista. Então ele viaja para os Estados Unidos também para sufocar o irmão. Porque o objetivo de Eduardo é disputar a presidência em 2026. E ele vai passar por cima de todo mundo para conseguir isso. Inclusive, vai passar por cima do próprio pai. Porque o que Eduardo está falando nos Estados Unidos é para acelerar a prisão de Bolsonaro aqui no Brasil.